Olá, concurseiro de plantão! Hoje iremos resolver mais uma prova de aprendiz marinheiro e agora será do ano 2017. Vamos para a primeira questão. Esta questão ela foi anulada, ou seja, realmente o candidato que perdeu tempo nessa questão ele deve ter ficado muito frustrado. Essa questão impossibilitou bastante, ela foi mal formulada. Não tínhamos como, por exemplo, isolar o termo de A em relação ao termo solicitado, e por isso dificultou bastante aí a vida de muita gente. Então, vamos para a próxima questão. Próxima questão. Analise a figura a seguir. Calcule a soma das áreas rachuradas da figura acima, sabendo que os polígonos 1 e 2 são quadrados, e assinale a opção correta. Pronto, agora vamos partir para a resolução da questão. Então, ele informa que tanto o polígono 1 e 2 eles são quadrados. Então, vocês podem observar o segmento ED vale 2 raiz de 3 menos 1. E o segmento AB vale 4 raiz de 3. Então, para encontrarmos qual é o valor do segmento CE, vamos apenas fazer a diferença. 4 raiz de 3 menos 2 raiz de 3 menos 1. E vamos encontrar, neste caso, 2 raiz de 3 mais 1. Que vai ser o lado do quadrado do polígono 1. Que ele disse também que era um quadrado. Então, vocês podem ver que 2 raiz de 3 mais 1, ele também vai ser um lado do polígono A1. Tá? Então, a gente já tem aqui que A1 tem 2 raiz de 3 mais 1, e o outro lado é 2 raiz de 3 menos 1. E o polígono A2, ele terá como lados 2 raiz de 3 mais 1, que a gente já encontrou que é o próprio segmento CE, e o outro lado será 2 raiz de 3 menos 1, que é justamente um dos lados do polígono número 2, que é um quadrado. Vamos agora fazer os cálculos. Então, para calcular a área 1, vai ser igual a 2 raiz de 3 mais 1, multiplicado por 2 raiz de 3 menos 1. E como já verificamos na figura, são seus lados. Então, como trata-se aqui da diferença entre quadrados, você pode ver que os termos são iguais, o que difere é apenas aqui o sinal entre eles, então basta calcular a diferença entre os quadrados. Então, calculando, aqui vai dar 4 vezes 3 dá 12, menos 1 dá 11. Mesma coisa iremos aplicar na área 2. 2 raiz de 3 mais 1, que multiplica 2 raiz de 3 menos 1. Diferença de quadrados. Então, 2 raiz de 3 elevado ao quadrado, 4 vezes 3, 12, menos 1, 11. Então, a área 1 vai ser igual à área 2. Então, a área total vai ser igual à soma das áreas. Áreas 1 mais área 2. Então, 11 mais 11, 22, alternativa B. Observe a figura a seguir. Sabendo que na figura acima as retas R e S são paralelas, é correto afirmar que o valor de x é igual a... Então, aqui redesenhamos a questão. Então, estão aqui as duas retas paralelas R e S. Então, reproduzimos aqui a própria figura. Então, o que a gente fez? A gente traçou mais duas retas paralelas, as retas R e S. Então, chamamos aqui uma reta chamada de W, em que ela passa no vértice do ângulo de 75 graus, e outra reta T, também paralela, conforme já falado, agora ela passa pelo vértice do ângulo X. Então, podemos observar que ao traçarmos a reta W, então podemos já tirar algumas conclusões. Por exemplo, o ângulo de 30 graus, ele se replica
logo abaixo, porque são ângulos colaterais. Então, podemos ver que o 30 se repete logo abaixo. Então, se o ângulo total tem 75 graus, então ficará 45. A reta T, quando ela passa pelo vértice do ângulo X, então temos ali também tiramos ali outra conclusão, ou seja, o ângulo de 45 ele faz ângulo alterno interno. E a gente também pode perceber que a reta S, então ali o ângulo de 40 graus, ele por ser oposto pelo vértice, também vai ser alterno interno, completando ali o ângulo X. Logo, X vai ser igual a 45 mais 40, que dará 85, alternativa B. Questão 20. Considerando NP como a notação que determina o número de elementos no conjunto P, A cartesiano B como produto cartesiano entre dois conjuntos finitos, A e B, e sabendo-se ainda que número de elementos de A é igual a 2x menos 3 e número de elementos de B é igual a x menos 5, e número de elementos de A cartesiano B é igual a x ao quadrado mais 10x menos 27. É correto afirmar que o valor numérico de x é... Pronto, vamos agora partir para a resolução da questão. Utilizando a propriedade que o número de elementos A cartesiano B é igual ao número de elementos de A vezes o número de elementos de B, e utilizando os dados que foram dados na questão, temos que o número de elementos de A é igual a 2x menos 3 e o número de elementos de B é igual a x menos 5. E o número de elementos de A cartesiano B é igual a x ao quadrado mais 10x menos 27. Substituindo, temos x ao quadrado mais 10x menos 27, que é igual justamente ao número de elementos de A cartesiano B, é igual ao produto do número de elementos de A vezes o número de elementos de B. Então, resolvendo a equação, conforme eu descrevo aqui, então a gente vai ter o seguinte: x ao quadrado menos 23x mais 42, igual a zero. Então, resolvendo através do método, a forma de Bhaskara, esta equação, encontraremos x' igual a 21 e x duas linhas igual a 2. Bom, 2 não poderá ser porque resultaria o número de elementos de B igual a um número negativo, então isso seria absurdo. Então, utilizaremos apenas o valor de x igual a 21. Então, se formos ver as alternativas, encontraremos apenas a alternativa C, que é um múltiplo de 7. Questão de número 21. Seja a função real f, definida por f de x igual a x mais k dividido por p, sabendo-se que f de 3 igual a 2 e f de 5 igual a 4, determine o valor de k mais p e assinale a opção correta. Então, resolução. Então, conforme dado, f de x igual a x mais k, tudo dividido por p, sendo que f de 3 igual a 2 e f de 5 igual a 4. Então, substituindo o valor de x primeiro, então para x igual a 3, temos 3 mais k dividido por p igual a 2, porque f de 3 é igual a 2. Concluiremos então que k menos 2p, ou seja, isolando a parte lateral do lado esquerdo e colocando a parte numérica do lado direito, temos que k menos 2p igual a menos 3. Fazendo para x igual a 5, ou seja, f de 5 igual a 4, substituindo então na função f de x, teremos, isolando os termos o termo numérico e os termos literais, teremos k menos 4p igual a menos 5, conforme a conta que está realizada no vídeo. Então, resolvendo o sistema de primeiro grau, porque originou um sistema de primeiro grau, então temos duas equações em função dessas duas variáveis.
dando um resultado diferente, ou seja, um resultado numérico diferente. Então, resolvendo o sistema do primeiro grau, temos P igual a 1 e K igual a menos 1. Então, logo K mais P será menos 1 mais 1 igual a 0. Então, a resolução que eu utilizei para resolver este sistema foi pelo processo de adição, ou seja, ali eu multipliquei a primeira ou a segunda equação com menos 1 para eliminar logo K e achar o P, ou vice-versa. Ou seja, a maneira, existem 3 maneiras, você pode utilizar o que você quiser, não tem problema. Tá bom? Então, alternativa A. Questão 22. Sabendo-se que A e B são subconjuntos finitos de U, que A complementar é a notação para a operação complementar de A em relação a U, que A complementar é igual a conjunto QRSTU, A inter B igual aos elementos O e P, e A união com B, os elementos M, N, O, P, Q e R. É correto afirmar que... Vamos para a resolução. A questão ela passa um pouco sobre o conceito de complementar de um conjunto, ou seja, são todos os elementos que fazem parte do conjunto universo, mas não fazem parte deste conjunto, tá? Então é bem interessante esta parte e vocês estudem bastante isso aí, tá? Um conceito bem simples, porém se vocês esquecerem disso, né? Muitas vezes eles não vão colocar esta definição como eles colocaram nessa questão, então vocês podem perder de graça, né? Uma questão da prova. Então vamos para a resolução da questão em si. Então, só lembrando aqui, o complementar de A são exatamente os elementos que não fazem parte, que não estão contidos no conjunto A. Sabemos também que A inter B é igual a os elementos O e P, e que A união com B são esses outros elementos conforme está no slide. Então a gente pode colocar aquela propriedade, né, que o número de elementos de A união com B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos do conjunto B menos o número de elementos de A inter B. Né, fazer a substituição, basta apenas contar a quantidade de elementos de A união com B. Temos 6 e A inter B 2. Bom, aqui já sabemos que o número de elementos de A mais o número de elementos de B é igual a 8. Mas para resolvermos, vamos para a parte visual. Então vamos representar através do diagrama de Venn. Então A e B. Então, conforme os dados da questão, A inter B são os elementos OP. A complementar são exatamente os elementos Q, R e S, T, U, mas não quer dizer propriamente que esses outros elementos estejam dentro do conjunto B. Mas o que sabemos é que A união com B são os elementos M, N, O, P, Q e R. OP já faz parte da interseção. Tá? A complementar, vocês podem perceber que existem dois elementos que fazem parte de A união com B e que está dentro de A complementar. São exatamente os elementos Q e R. Se eles fazem a parte da união, isso quer dizer, e não faz parte de A, isso quer dizer que só pode estar em B. Então, concluímos que Q e R está dentro do conjunto B. E como MM faz parte da união com B, se eles não estão em B, só podem estarem em A. Então, pelo diagrama, temos aqui MM com P, faz parte do conjunto A, e OPQR faz parte do conjunto B. Podemos concluir, então, lembram-se, quando eu fiz aqui, tiramos a primeira conclusão em número de elementos de A mais número de elementos de B igual a 8. Poderíamos ter concluído aqui também, no momento que achamos que Q e R estava dentro do conjunto B.
né? Mas aí, analisando mais a questão, também concluímos que NN pertencem ao conjunto A. Então, portanto, conforme o próprio diagrama e as nossas conclusões, temos que A tem 4 elementos e B também tem 4 elementos, alternativa D. Bem, para o vídeo não ficar muito longo, né, para não ficar muito cansativo, parar por aqui e daqui a pouco vocês podem continuar a acompanhar nosso canal. Eu vou lançar o resto das questões, tudo bem? Então, muito obrigado pela audiência de vocês e até uma próxima.